porque o Renato Gaúcho é muito criticado aqui. Eu gosto muito de comparar, assim, os treinadores que passaram no Flamengo, e eu gosto muito de comparar o Renato Gaúcho, assim, porque o Renato Gaúcho é muito criticado aqui. Queria chegar lá. Muito criticado aqui. O Renato Gaúcho, cara, assim, vamos lá, Galvão, eu te faço a pergunta agora, eu sou entrevistador. Manda. Se você pudesse separar gestão de grupo, o treinador, beleza? O treinador. Gestão de pessoas, gestão de grupo, tudo mais. O conteúdo que ele tenha, tático e tal, e a didática que ele tenha para passar aquilo lá. Quanto seria importante a gestão de pessoas? Quantos por cento? Eu acho que a gestão é uma coisa fundamental. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer empresa. Em qualquer profissão. Mas como você disse com o jogador, você falou de blindagem, o vestiário é importante, o ambiente é importante. Eu diria que, às vezes, a gestão de um treinador é mais importante até do que a parte tática que ele possa passar para um jogador, um time de grandes jogadores que sabem o que fazer. Estou errado? Sim, não, concordo contigo. E aí eu entro no Renato Gaúcho. E o que tem o Renato a ver com isso? Melhor gestão de pessoas que eu conheci na minha carreira. Mas não é só isso. E Renato cara, o trabalho que ele fez agora, o trabalho... Isso. Imagina o seguinte, que eu digo que o torcedor do Grêmio deve estar com a mão na cabeça, porque o jogo com o Corinthians, o Grêmio com um a mais em casa, perdeu de 1-0. Se tivesse ganho aquele jogo, teria sido campeão brasileiro. Teria 71 pontos. Se não existe no futebol, não existe, mas teria sido campeão brasileiro. E o trabalho que ele fez no Flamengo não foi bom? Foi excelente. Todo mundo amava ele aqui. Ué? E quando ele decidiu sair, ele comunicou pra gente que ele tava indo embora, né? O clube nem precisou demiti-lo. Ele perdeu a final da Libertadores e saiu. Tá aí, Felipe Luiz, que agora é ex-atleta de futebol, né? Tá fazendo um circuito de podcasts, agora, né, foi recebido pelo Galvão Bueno. E, né, mais uma vez ele falou a respeito do técnico Renato Portaluppi, que está renovando, né, o contrato com o Grêmio, agora salário de R$1,5 milhão de reais. Né, o Renato, que foi técnico do Felipe Luiz no Flamengo, quando na Copa do Brasil levou 3-0, né, do Atlético Paranaense em casa, além, né, de um 4-0 contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E também, né, houve o insucesso na Libertadores enfrentando o Palmeiras. Né? Então o Renato, apesar do bom aproveitamento e de vários elogios, né, que o Felipe Luiz vem fazendo, né, a respeito do Renato, mesmo assim, né, foi um ano que não houveram títulos. E nesse vídeo, né, nesse podcast, inclusive, ele fala que o Renato entregou o cargo antes mesmo de ser demitido após a final da Libertadores. Né? Mas qual que é o ponto aqui? Né? Cada um pode fazer a sua própria leitura a respeito do que foi dito pelo ex-lateral esquerdo do Flamengo, né? Ex-lateral esquerdo do Atlético de Madrid, Figueirense, né? Uma longa trajetória. Eu vou falar, obviamente, o meu ponto de vista, não sou o dono da verdade e a gente não pode, né, deixar de destacar os méritos que o Renato tem como treinador, que inclusive o Felipe Luiz faz questão de destacar sempre. Né? Então, para a gestão de grupo, né, para mim, fica muito claro que é um dos melhores. Né? Não vou dizer que é o melhor, né, porque eu tenho as minhas ressalvas, mas fica muito claro que é um dos melhores. Só que qual que é o porém? O Felipe Luiz, para elogiar o Renato neste podcast, ele precisou separar, né, gestão de pessoas, de conteúdo e tática. Né? Então, no meu entender, ele quis dizer que o Renato é muito bom em gestão de pessoas, mas parte tática não é tão bom assim. E o que a gente tem que levar em consideração isso, né, para nós que somos torcedores do Grêmio, né, porque o que importa para a gente é o Grêmio, né, não importa o que não é o Grêmio. O Grêmio não tem um elenco tão qualificado como o Flamengo tem, por uma série de questões. Então, o trabalho do técnico do Grêmio não seria somente aquela administração de egos, né, como acontece em alguns times. O Flamengo é um time que é importante essa administração de egos, como acontece muito na NBA. Né? NBA é muito comum o treinador ter que lidar
com essas questões de gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas deixa de ser importante no Grêmio? Não, continua sendo extremamente importante. Somente isso é o suficiente para o Grêmio chegar em algum lugar? Não, não é. Tanto é que, né, por mais que o Renato tenha criticado o estilo do Diniz, o Diniz, no Campeonato Brasileiro, sofreu menos gols que o Grêmio, além de ter sido campeão da Libertadores. O Grêmio não venceu nada esse ano, tinha uma Copa do Brasil para disputar, né, tinha um Campeonato Brasileiro como principal competição da temporada, não venceu, foi segundo colocado, mas com uma das piores defesas da competição, algo que, né, o próprio Renato Portaluppi nunca tinha feito dirigindo o Grêmio, né? O Grêmio tinha boas defesas, pelo menos em números, né? Então, voltando a falar a respeito da questão da parte tática, isso falta para o Grêmio, nesse momento, né? Nessa, mais uma vez, aí, Renato Portaluppi permanecendo, nos treinando, né? Então, a gestão de grupo ela é importante? É importantíssima, mas ela não vai ser o suficiente para o Grêmio ser campeão com o Renato, com esse grupo que a gente tem. E, né, aí o pessoal pode botar aí nos comentários, aí, né, quem que seria, numa empresa, a pessoa responsável por a gestão de pessoas, né? Isso é algo subjetivo, de certa forma, né? Num setor pode ser o chefe, né? Pode ser um gerente, pode ser um diretor, um supervisor, né? Depende da função da pessoa, aonde ela se coloca dentro de uma empresa, né? Mas muitas vezes quem tem a função de gestão de pessoas, eu vou elencar, né, o profissional que é formado em administração ou o profissional que é formado em psicologia. No caso, né, já que eu citei o Fernando Diniz é formado em psicologia, né? E eu não conheço, né? Não conheço, pode ser que tenha, né? No caso, administradores que recebem mais de 1 milhão, deve ter alguns aí no mundo afora, né? Na parte da psicologia eu já acho menos comum isso acontecer, mas eu não sei se é compatível com a realidade do Grêmio a gente ter um gestor de pessoas que ganha 1,5 milhão. Tá? O que eu faria com este valor? Né? Eu traria pelo menos um profissional para trabalhar na comissão técnica permanente do Grêmio, né? Eu já comentei, não sei se em algum vídeo como este ou em live, a respeito até do Carille, que está sendo contratado pelo Santos, que o Carille era o treinador da parte defensiva do Tite no Corinthians. E depois o Carille foi campeão brasileiro em 2017, vencendo o Grêmio na Arena, com o Luan perdendo pênalti, né? Um dos melhores jogos daquele ano. A gente acabou ganhando a Libertadores, ótimo, né? Mérito para o Renato também. Mas o Carille era o técnico do Corinthians, né? E o Corinthians vai até o Porto Alegre e vence o Grêmio por 1-0. Né? Então a gente teria que encontrar um profissional como este, ou até mais profissionais, que fizessem parte da comissão técnica, e aí a gente diluiria esse valor que eu acho que para um cara que é gestor de pessoas e não vem ganhando títulos, né? Porque fazem 6 anos que o Renato não vence títulos, lembrando que o Renato tem 3 títulos importantes na carreira, né? Não me venham com Recopa, né? Se tu perguntar a Recopa, quem tem Recopa, que ano foi campeão, ninguém sabe, né? Cada um sabe só o ano que o seu clube ganhou a Recopa, isso se ganhou, né? Senão o pessoal não sabe. Então não é título importante. Título importante é Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Mundial. Diferente disso, não é título importante, né? O Renato havia, antes de chegar no Grêmio em 2016, havia ganho uma Copa do Brasil em 2007 com o Fluminense, né? O Fluminense que tinha uma chance maravilhosa de ser campeão na Libertadores. Acho que se a gente pegasse e olhasse hoje de fora, sem saber em qual ano o Fluminense foi campeão na Libertadores, 2008 ou 2023, eu acho que poucas pessoas iriam acreditar que quem foi campeão na Libertadores foi o Fluminense de 2023, não foi o de 2008, né? E só para encerrar esse vídeo, né, antes de eu fazer algumas sugestões de conteúdo aqui do canal,
Agora me esqueci de fazer a sugestão primeiro. Tá? Hoje eu postei o vídeo fazendo uma pincelagem a respeito do Anderson Lima, grande lateral do Grêmio entre 2000 e 2003, né? 4 temporadas, fez muito gol de falta, deu vários passes, né? Tá postado no canal. Eu tô para fazer os vídeos a respeito dos guris que vão disputar a Copa São Paulo de futebol júnior, né? Daqui a pouco, né? Dia 3 de janeiro o Grêmio estreia, né? Acho que é uma quinta-feira. Então faltam aí 15 dias aí pra gente estrear na Copa São Paulo de futebol júnior, que inclusive, né, pode ser que tenha Gabriel Mack com 15 anos, ele que no início do ano que vem vai assinar um contrato profissional, se Deus quiser, com o Grêmio, e pode ser aí o novo grande nome do futebol do Rio Grande do Sul e quem sabe do futebol brasileiro e mundial, né? Então fica a nossa torcida, né? Obrigado quem chegou até aqui, não lembro o que eu ia falar, mas enfim, comentários são bem-vindos. Agradeço quem se inscreve no canal, curte os vídeos, sugestões, né? Quem quiser participar também, é só mandar mensagem aí, a gente troca uma ideia, faz uma live e é isto. É isto de Grêmio, este foi mais um Backstage Tricolor.